Rona, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Vale coluna escrita por IA? Eu te rebato com filme feito em IA pode ser bom? Né? Mais de 24 milhões de trabalhadores beneficiados. Essa é a abrangência do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, após 50 anos de resultados exitosos à alimentação do trabalhador. Mas você sabe o que significa PAT? É o nome da política pública que propicia o Vale Refeição e o Vale Alimentação, que são benefícios amplamente conhecidos. Não é segredo que a efetivação desses benefícios aos trabalhadores é viabilizada por milhares de empresas que aderem ao programa por meio dos seus departamentos de recursos humanos. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, é a entidade que reúne as principais empresas facilitadoras desses vales e defende uma ideia central. Segundo ela, a finalidade do PAT de promover segurança alimentar saudável e nutritiva ao trabalhador precisa ser preservada. A premissa é a seguinte: quando o VA e o VR são utilizados em finalidades alheias à alimentação, como bebidas alcoólicas, cigarros e apostas, por exemplo, o objetivo primordial do PAT é comprometido. Para a associação, é por essa razão que, para continuar aprimorando a situação nutricional e a saúde do trabalhador por meio de uma alimentação adequada, o programa é utilizado exclusivamente na aquisição de produtos alimentícios de qualidade. A lógica da ABBT é que utilizar o vale de outra forma não configura um benefício destinado à alimentação. Quer compreender melhor? Acesse o link no QR Code disponível na tela e veja as explicações detalhadas. Eu acho que hoje em dia a gente tem que começar essas coisas com uma pergunta só para deixar claro do que a gente está falando. Cora, Rona, você é quem você é? Tento ser. Acho que sim. Tipo, se eu tocar na pele, é pele que sente? É. Tá. Eu sou de pegar. Você é de pegar. Uhum. E Marta Batalha é de pegar? Super. Super. Ela, aliás, escreveu uma coluna ontem sobre isso. A coluna dela foi escrita por ela. Por ela própria. Incrível. Ela própria escreveu a coluna que ela assina. Com as próprias mãos. Entendi. Aliás, ela propôs um acordo, um contrato com o leitor. Reafirmando que ela é ela. E qualquer texto que eles lerem na coluna terá sido escrito por ela, Marta Batalha, uma pessoa de carne e osso real. Que coisa tão, sei lá, 2025. Olha. A gente está falando disso por uma razão, né? Que tem uma polêmica super interessante que aconteceu esses meses na Folha de São Paulo, que eu acho instigante, tá? A gente por acaso não falou disso. Pois é, mas eu acho instigante. A gente está falando da Natália Bildt, que é uma colunista da Folha de São Paulo, que num determinado momento um leitor reclamou com a Ombudsman que os textos meio que não estão assim de denúncia, né? Que os textos são escritos por inteligência artificial. E o que a colunista disse são sim. Que o que importa é a ideia dela. E o que importa é a ideia dela, e assim como alguns contratam ghostwriters, ela usa inteligência artificial. Eu fiquei tentando procurar o buraco no argumento e eu achei que o argumento fica de pé, Cora. Você acha o quê? Eu acho que por enquanto não fica. Por quê? Porque eu acho que o texto da inteligência artificial ainda é ruim. É claro que eu não sei o que era o texto dessa moça antes disso. Mas eu acho que o texto da inteligência artificial, por enquanto, estamos falando aqui em março de 2026, pode ser que em abril tenha mudado tudo, mas acho que por enquanto é um tédio. Por enquanto eu começo a ler um texto de inteligência artificial, eu identifico hoje, já vou te dizer no primeiro, segundo parágrafo,
E me dá um tédio, eu não tenho paciência para ler até o fim, inclusive porque em geral é muito comprido. Vamos lá. Disso eu não discordo em nada. É um tédio, porém é claro. Se a gente está lendo a questão é a seguinte, do que eu estou falando? Jornais, no ponto de vista tradicional, tá? Se a gente pensa em imprensa, o que a gente espera da imprensa? A gente espera da imprensa, a sua função na democracia, 2 papéis. Um papel, por um lado, é o de noticiar. Trazer, já amarro rapidinho. Trazer as informações que são necessárias de conhecimento público, aquilo que é de interesse da sociedade. Isso é notícia. Trabalho de repórter. Nós não somos repórteres. Fomos. Em geral, os jornalistas começam como repórteres, alguns morrem como repórteres. Tem repórteres especiais, Nós nos tornamos colunistas de opinião. O colunista de opinião, o trabalho dele pode ser um de 2 que às vezes se confundem e não necessariamente. No meu trabalho como colunista, a coisa mais importante é o argumento que eu trago para o debate público. No seu trabalho, tem um outro peso, até pelo lugar do jornal que você está, que o seu trabalho é a crônica. É o encanto do texto, é o encantamento do texto. É o encantamento do texto. Porque o colunista pode jogar num, pode jogar no outro, pode jogar em ambos. Tá? E a gente, nós que somos formados na velha imprensa impressa, a gente dá um imenso valor para a cadência do texto, para o sabor do texto, a gente acha que é importante o leitor curtir o texto, e a gente acha que isso faz parte da estrutura do argumento. É que a coluna e a notícia são animais diferentes. São. Na notícia, o importante é a claridade do texto e como você traz aquela informação para o leitor. É a apuração e um texto claro, de preferência. Sem organização, com hierarquia de relevância de informação. Isso, tirando a apuração, eu ainda acho que é uma coisa profundamente humana. Porque eu acho, inclusive, que a apuração, ela depende muito do raciocínio que a cabeça da gente segue, por onde vai. Isso depende da apuração, tá? Né? Eu acho que o texto da notícia, ele pode ser feito com inteligência artificial. O problema, o ponto que eu discuto... Mas o da coluna, ou da crônica, acho que não. Pois é, eu acho, Cora, eu concordo com você se a gente está falando de crônica, entendeu? Porque eu não hesitaria em falar, e isso não é de forma alguma desmerecer o que você faz, e você sabe que não é. O Fernando Sabino, uma das crônicas mais bonitas que ele já escreveu, que é evidentemente um dos grandes cronistas da história da imprensa brasileira, da imprensa moderna, ele tem uma crônica que é uma beleza sobre uma cena que sequer é relevante se foi inventada ou não, em que ele chega num determinado bar e tem um homem, tem uma mulher muito tímidos que encomendam um bolinho e eles estão com a filhinha e botam uma vela em cima do bolho. É lindo. E nem é importante se aconteceu ou não. Porque a única coisa que tem realmente relevância na crônica é o texto. É como as crônicas do Rubem Braga, que claro. Aquela crônica de Copacabana. Não, e a crônica do nadador. É isso. Né? Que ele está na cobertura agrária dele. O Rubem Braga, a gente brincava que a cobertura dele era uma cobertura agrária, porque tinha uma plantação de coisas e tinha um jardim suspenso de vegetação, né? Que era uma glória. E de lá você via a praia, né? E já tinha alguns edifícios. Então, ele faz essa crônica do nadador que ele vê no mar, e aí tem um edifício, ele
desaparece por trás, mas enfim. Mas ele fala de um nadador na praia. Isso. E você lê aquilo e você diz, que coisa maravilhosa. Porque a questão da crônica é um respiro que você dá no jornal, né? É isso. É um momento em que você não quer só notícia, você quer ler uma coisa legal. Mas esse é o lugar, que é o seu lugar, que é o lugar do Joaquim Ferreira dos Santos, que é o lugar do Antônio Prata, que é o lugar do Rui Castro, entendeu? Você tem essas figuras que, aliás, não é à toa que o Rui substituiu o Otto Lara Rezende, né? Então, você tem um lugar que é o lugar da crônica, e eu acho que a crônica, de fato, é o lugar que no jornalismo não tem espaço para inteligência artificial, porque aquilo é artesanato. É artesanato e é muito pessoal. É muito pessoal, é muito olhar, mas não é apenas o olhar da cena, da não, situação. É a pauta, a forma como você descreve aquilo. Perfeito. É inteiramente pessoal. Agora, para aquilo que eu faço, que é a coluna de opinião, que é um argumento em cima do debate público, entendeu? Pegar uma das muitas coisas que a gente está tendo no debate, e o meu trabalho não é trazer texto, mas é ajudar e estimular o leitor a olhar de uma forma diferente para aquilo. Sim, entendo isso. Entende? Eu acho que veja, eu seria incapaz de entregar para uma IA escrever um texto meu. Porque eu sou jornalista, criado numa cultura, embora eu tenha entrado nas redações na primeira metade dos anos 90, já indo para a segunda metade, e apesar disso, eu comecei em 1994. Apesar disso, eu sou criado numa cultura que começa na virada dos anos 40 para os 50. Sim. Entendeu? Como você é. Do grande jornalismo do Diário Carioca, do Pompeu de Souza. Isso, do Diário Carioca, que vai para o JV, que vai para o Correio da Manhã, que a gente conhece a genealogia toda. Né? Pompeu de Souza era maravilhoso. Não, vou só falar isso aqui. Carlos Heitor Conil. Não, mas a nível de pessoa, enquanto gente. Tudo bem. Cara, eu adorava o Pompeu. Pronto, só fecho parênteses, porque sinto saudades, de repente. O ponto que eu estou fazendo eu sou a última geração que é parte daquela cultura. Eu estou com 51 anos. Eu sou a última geração que é parte daquela cultura. E como parte daquela cultura, é aquilo que eu faço. E eu não vou deixar de fazer, entende? Eu lembro sempre de um cara com quem eu aprendi imensamente e que é muito curioso, que é o Vilas Boas Correia. Eu me sinto um pouco Vilas Boas. Eu me sinto um pouco Vilas Boas pelo seguinte: o Vilas Boas, que eu conheci evidentemente velhinho, mas com quem eu tive um contato muito intenso durante um bom tempo, o Vilas Boas era também o mais jovem, a ponta final de uma geração, que é do jornalismo que existia antes do modernismo. Sim, é verdade. Ele escrevia aqueles períodos longuíssimos, empolados, era capaz de escrever um parágrafo inteiro só com um ponto final, o do último, aquele que encerrava. Eram umas colunas assim, o Vilas. Eu tive que fazer copy desk em coluna do Vilas, dava um trabalho, era uma coisa, tudo mais. Adorava de paixão o Vilas, mas ele pertencia ao jornalismo dos anos 10, 20, 30, 40. Ele começa a escrever nos anos 40. Eu começo a escrever nos anos 90 e acaba, eu sou a última ponta. Então eu me sinto um pouco Vilas Boas Correia, nesse sentido. Porque depois vem a internet e todo mundo que é criado já numa outra lógica de contar histórias. E tá tudo bem, e tá tudo certo. O ponto que eu estou fazendo aqui eu não vou fazer aquilo, mas assim como... Porque quando você vai para a coluna de opinião, que o importante é o argumento, você tem dois subconjuntos nesse grande conjunto. Você tem um conjunto que é o colunista fixo, cujo trabalho, como sou eu,
cujo trabalho é recorrentemente ocupar aquele espaço no jornal, pode ser semanalmente, pode ser quinzenalmente, pode ser diariamente, pode ser 2 vezes por semana, enfim, tem uma regularidade e aquele espaço é seu e você vai lá e escreve. Agora, você tem um outro tipo que é o avulso, aquele que é alguém que entende muito de um determinado assunto e é convidado a escrever artigos avulsos, que são uma coluna Não são colunas, são artigos. São artigos, eu sei, a gente chama de artigo, mas não tem diferença nenhuma de tipo de texto. Não. O texto do colunista, o texto de quem escreve o artigo avulso, é o mesmo, essencialmente, em tese, vou sim. desenvolver um argumento. A gente chama de artigo e de coluna porque um é regular e o outro é esporádico. Mas o tipo de texto é o mesmo. E sempre gente inteligente, preparada, que conhece um determinado assunto e que acha importante trazer um determinado argumento ao debate público, sempre esse tipo de pessoa que escreve o artigo, que vai publicar o artigo assinado, sempre houve quem contratasse ghostwriter. Entendeu? Contrata um jornalista porque, sei lá, o cara é um empresário, o cara é um designer, o cara é qualquer coisa e escrever não é uma coisa que faz habitualmente e, no entanto, pensar sobre aquilo que entende é algo que faz habitualmente. Então, às vezes, você precisa de uma ajuda profissional para... Sim, faz sentido. Eu acho que usar inteligência artificial é a mesma coisa que usar um ghostwriter. Aí você vai se virar e falar, o texto não tem personalidade, a maior parte dos textos de ghostwriter também não tem. Mas são mais orgânicos. São feitos por enquanto. Por seres orgânicos. A gente pode concordar com isso. Mas sim, é um argumento bom. Inclusive, como a gente estava conversando antes, a gente percebe isso muito no vídeo. Porque, por exemplo, tem um gato que eu sigo no Instagram e no TikTok, que se chama Creedle. Creedle, um jogo com crédulo, né? É um gato cor de laranja. É uma das melhores contas do Instagram, do TikTok. Eu fico feliz quando tem um vídeo do Creedle, porque tudo que o Creedle faz, evidentemente, não é real. É uma conta de inteligência artificial. Porém, ter as ideias que aquele cara tem para as coisas que o gato faz é o que é importante. Então, naquela época que houve o roubo do Louvre, por exemplo, foi quando esse gato estourou. Você via aquela pirâmide do Louvre e você via um gato com capuz assim, carregando umas joias. Umas joias não, carregando um saquinho preto de noite, por ali. O outro post era esse gato com a Torre Eiffel ao fundo, comendo um croissant cheio de joias, com uma coroa, com uns brincos. Isso são imagens ou são vídeos? E de lá para cá é um melhor do que o outro. É um melhor do que o outro em tudo que é circunstância. E o que eu noto ali não é que seja, tanto faz quem faz aquele vídeo. O fato de que a ideia é tão boa, aquilo seria um grande desenho animado, por exemplo. Enfim, é sensacional porque a ideia é muito boa. Então tem uns casos, mas são casos muito específicos, porque o próprio acho que são vídeo... cada vez menos casos específicos. Mas eu acho que o próprio vídeo é cansativo se você vê, por enquanto, num coisa maior, não? Não. Bem, eu não sei uma coisa maior, mas vamos lá. Se você perguntasse para mim, 2 meses atrás, qual era o meu nível de paciência vendo coisa de vídeo de IA, era 0. Você vê um
programa de auditório daquela gordinha maluca, você vê 2, o terceiro você já não vê mais. Sim. Vídeo de rede social com IA era uma coisa que você via 1, 2 e mudou. Tem algum clique que aconteceu 1, 2 meses atrás. Eu não sei especificar quando, mas eu vou te dizer, tem 3 perfis que eu sigo que eu gosto demais de história. Eu tenho... E aí tem algumas coisas de história que eu gosto muito. Tem períodos da história que eu acho particularmente interessantes. Eu acho Grécia uma delícia. Esse período todo da Idade do Bronze, Egito, Idade do Bronze e Idade do Ferro, Egito, Grécia, Babilônia, Pérsia, Levante, eu acho tudo interessantíssimo, me fascina. E tem uma turma que está começando, são 3 perfis, 2 americanos, uma de uma moça latina, outra de um sujeito americano, e tem um brasileiro chamado Rodrigo, que faz em português. E o que eles fazem é o seguinte, são vídeos que são sempre com selfie, a pessoa que vai andando e falando, só que eles estão no passado. Ah, que legal. Entendeu? Então, uma vez está visitando o Egito e aí o Alexandre o Grande vai ser coroado. Outra vez está na Grécia e o Sócrates vai servir um jantar e está todo mundo falando desse jantar do Sócrates. E aí a terceira vez está em Roma e vai... E é uma coisa de cotidiano, o pessoal come nesses restaurantes aqui. Pô, todo mundo fala que as estátuas eram brancas. Olha aqui, cara, olha como é que a estátua é toda colorida e tal. E vão passando... Primeiro, tá muito impressionante a qualidade do vídeo. São aqueles vídeos de Instagram, de TikTok, de 1 minuto e meio. Eu vejo até o final. É alguém fazendo um videocast de 1 minuto e meio na Roma Antiga, no Egito, na Grécia. Mas para isso é maravilhoso, né? Então, o roteiro, evidentemente, é um roteiro... eu não sei se o roteiro é tão criativo, mas tipo... Aí o sujeito está passeando pelos jardins suspensos da Babilônia. Você quer ver a imaginação do cara. Só que ao mesmo tempo não é imaginação, porque eu conheço essa iconografia toda como você conhece. E é isso mesmo. É assim. Só que você nunca viu o vídeo. Tem uma reconstrução do... Não é inteligência artificial, é animação mesmo, de computador da explosão do Vesúvio, né? Do último dia de você já deve ter visto isso, né? O episódio eu vi ontem o episódio dessa moça latina, que eu não conheço, ainda não assisto há tempo suficiente, estou assistindo faz umas 2 semanas, mas eu vou passar os links dos Instagrams para vocês assinarem. Mas a moça fez do Vesúvio. Que foi publicado ontem, do dia da explosão do Vesúvio. Essa reconstituição, que é um hit de internet mesmo, é uma computação gráfica, enfim, é uma animação em computação gráfica, mas é espetacular. É muito, muito bom. Então, foi um negócio que eu me lembro de ter visto e teve causado muito impacto, porque a gente sabe como é que foi, a gente leu, mas a gente não viu. Então, a gente tem a sensação de ter visto, né? Agora, tem outras coisas pontuais. Ontem eu assisti um troço que, não estou de brincadeira com você, eu assisti 3 vezes. Sabe The Big Lebowski? Sei. Pois é, o cara botou como protagonista do filme, do Jude, botou como protagonista do filme o Benjamin Netanyahu. E aí ele sonhava com bombas caindo. E é um troço, só que tudo com a linguagem dos irmãos Coen, no Big Lebowski, que é um filme super cult, né? E como tava bom. E o Netanyahu no delírio militar dele. Então, a coisa que eu estou começando a perceber é o seguinte: tem algum momento que é uma coisa de algumas semanas para cá,
que eu parei de achar desinteressante vídeo de IA? Olha, mas eu vou te dizer que em termos de texto, eu estou muito feliz que Marta Batalha tenha garantido que ela vai continuar escrevendo a própria coluna, até porque eu adoro a coluna dela, e acho que a Marta é um dos grandes talentos que a gente tem nesse país. Crônica. Ela é uma escritora, ela vai até... Não, sim, mas... Ela... Mas a crônica é uma das... A crônica é um escritor, é verdade. Mas ela tem um fôlego. Eu adoro os romances da Marta. Não, tudo bem. Eu acho ela sensacional. Então, Mas que no jornal é crônica, é isso? No jornal é crônica, é. O ponto aqui que... Na coisa da crônica, sabe o que é? A pauta é muito de gente. E cada pessoa é muito diferente nisso. Então, a gente pode estar na mesma mesa, no mesmo minuto, jantando a mesma coisa, e você vai escrever uma coisa e eu vou escrever outra. É claro que sim. Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas o ponto que eu estou fazendo aqui um pouco é o seguinte. Eu acho que a gente tem que começar a repensar algumas coisas. E IA tem o seu lugar. IA tem o seu lugar. E vou te dizer o seguinte, não adianta a pessoa que pensa mal usar IA ou deixar de usar. Não, tem que pensar direito. Sabe, porque no fim, quando você tem um bom argumento, a pessoa para e diz, curioso isso que ele falou aqui. E tem uma coisa, aliás, que não é nem isso, mas que é o uso da IA como ferramenta, isso eu acho que isso já é tranquilo. Não. Né? Mas para escrever, quer dizer, essa afirmação que a Natália Bild fez que é igual um ghostwriter, né? Eu acho que não, eu acho que isso ainda não se segura, não. Porque eu acho que o ghostwriter ainda é orgânico e a inteligência artificial não é. Acho que há um tédio implícito na inteligência artificial que chateia o leitor, tanto que o leitor reclamou. A maior parte a maior parte dos articulistas não escreve bem, as pessoas que escrevem habitualmente. Mas o mal escrito é diferente do bem escrito da inteligência artificial. Quer dizer, você vê que o leitor foi levado a reclamar. Eu acho que a gente vai discordar nessa. Eu acho que tem seu lugar. A coisa que eu realmente... Isso vai ser uma coisa que cada jornal vai tomar a sua decisão. Estado e Globo não permitem texto de inteligência artificial. A Folha aparentemente abriu para a possibilidade. Eu acho que tem uma pergunta para se fazer para os... que é uma decisão editorial que cada veículo tem que tomar, que é o seguinte: a gente vai contratar colunistas regulares que conseguem pensar, mas não conseguem escrever? Isso é uma coisa que nós faremos? Eu acho que isso é uma pergunta que se põe mesmo. Acho interessante. Acho que vai ficar cada vez mais comum. Eu, aqui no meio, não contrataria um colunista regular que não fosse capaz de escrever. Eu não contrataria. Isso hoje, eu não sei no futuro, eu não estou fechado à ideia. Acho que as coisas estão mudando muito rápido com inteligência artificial. Eu passei a ser uma pessoa que assiste vídeos de IA. Eu vejo esse gato com encanto total. E você tem razão. O truque está um pouco na reconstrução do passado ou na criatividade de criar um filmete ali que você não criaria com inteligência artificial, né? Sem inteligência artificial. De você ter a ideia. E aí, quantos talentos também estão sendo revelados? Porque você imagina que o cara... Ninguém sabe quem faz o Criddle. Mas você imagina que essa pessoa não teria muito que... No máximo, ela contaria... Minha mãe tem uma imaginação maravilhosa e conta histórias para os netos a vida inteira e tem uma imaginação dessas delirantes do ratinho que vai fazer não sei o que e tal. Então, essa ideia de você ter
uma imaginação que põe aquele personagem numa situação que outra pessoa não conseguiria imaginar, isso tem um valor. Nos vemos na terça? Nos vemos na terça. Até terça-feira. Vamos ser honestos? Conversar sobre política e ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.